Jonas começou a notar que estava pegando uma gripe numa segunda-feira no começo de novembro. Eu espero que eu já esteja bem até o fim de semana. Tenho um encontro sexta e uma festa sábado que eu não posso perder, ele pensou. A semana foi passando e ele foi notando que não iria melhorar a tempo, mesmo tomando os remédios que o médico recomendou. Quando o fim de semana chegou, não estava nem perto de curado. Na verdade, ele tinha piorado. Febre, cansaço, dores no corpo, etc. Ele chegou a pensar em ir para a festa mesmo assim, mas viu que não tinha condições e, apesar de contrariado, ficou em casa. A semana seguinte foi passando devagar e Jonas teve altos e baixos. Às vezes a febre sumia, às vezes voltava. Os sintomas pareciam melhorar com alguns remédios, mas também retornavam depois. Ele pensava, espero que eu me recupere logo, mal consigo comer desse jeito. Já devo ter perdido uns 2 quilos e o verão tá chegando, preciso voltar logo pra academia. Mais um fim de semana de molho sem sair de casa. Na terceira semana, o ciclo de antibiótico que estava tomando já tinha chegado ao fim, mas ele não tinha melhorado nada, então ele voltou ao médico que receitou outro remédio mais potente e pediu que ele fizesse alguns exames. Jonas pensou, bom, vou tomar esse remédio, são só 5 dias e eu vou estar me sentindo bem a tempo de ir ao churrasco dos meus amigos semana que vem. Ele não aguentava mais ficar se arrastando do trabalho para casa e da casa para o trabalho, comendo comida de doente e dormindo o dobro do que estava acostumado. Os exames não acusaram nada de errado, o que foi um alívio, mas o novo remédio também não fez efeito. Na verdade, ele se sentia cada dia pior, mais fraco. Então decidiu ir em outro médico, que pediu mais exames, e outra vez, os resultados foram todos normais. Já foi-se mais de um mês, e apesar da febre ter passado, Jonas só piorava. Além disso, suas férias de janeiro estavam logo ali, e ele tinha passagens compradas para a Europa, onde faria um mochilão com 2 amigos. Ele só pensava nisso. Preciso melhorar a tempo. Preciso dar algum jeito, não posso perder essa viagem. Nas semanas que se seguiram, ele revirou a cidade atrás de médicos, mas eles ficavam jogando Jonas de um lado para o outro, indicavam um especialista que indicava outro especialista sem nunca chegar a lugar algum. Procurou na internet por respostas e achou diversas pessoas com casos parecidos, e até supostas curas milagrosas, mas nada funcionou, e algumas coisas até pioraram a situação. As férias chegaram, e Jonas torceu até o último minuto para se recuperar, mas teve que aceitar que não tinha condições de viajar e cancelou os planos. Passou as férias tão fraco que mal conseguia levantar da cama e ficar em pé por muito tempo. Quando melhorava um pouco, chegava a arriscar uma ida à academia, mas isso só piorava os sintomas e ele demorava dias para se recuperar. A essa altura ele já tinha tomado diversos remédios sem nenhuma evolução. Alguns médicos nem acreditavam mais no que ele dizia e achavam ser tudo coisa da sua cabeça. Numa situação dessas, obviamente ele se sentia cada vez mais triste e desesperançoso. Isso foi o suficiente para que o médico receitasse um antidepressivo e reforçasse a crença de que era tudo psicológico, e se ele tomasse esse remédio tudo voltaria ao normal. Até ele acreditou ou quis acreditar nessa hipótese e aceitou tomar os antidepressivos. Tentou vários até achar um que o seu corpo aceitasse sem efeitos colaterais. Demorou, mas conseguiu. Quase um mês depois, suas férias terminando, os remédios definitivamente não tinham feito nenhuma diferença. Ele continuava fraco, triste, com dor, cansado e com mais sintomas acumulando. Na verdade, ele nem se sentia capaz de voltar ao trabalho, então precisou de um atestado médico, mas sabia que aquilo não seguraria o seu emprego por muito tempo. As madrugadas eram o pior momento do dia. Em meio à insônia, ele ficava pensando nas perspectivas futuras e um desespero melancólico tomava conta. Não aguentava mais sofrer tanto. Tinha medo de ter algo degenerativo, crônico, fatal, apesar de todos os exames empilhados na prateleira supostamente descartarem essas hipóteses e os médicos garantirem que não tinha nada de errado. Mas ele tinha medo principalmente do desconhecido, de estar caminhando para um futuro aparentemente terrível, sozinho e sem ajuda de ninguém. Os meses foram passando e ele pareceu ter estabilizado. Não que tenha melhorado, mas pelo menos parou de piorar. Alguns remédios aliviaram um sintoma ou outro, mas não o suficiente para que ele sequer conseguisse sair de casa. As poucas vezes que ele fazia isso era para ir a algum médico e isso já o deixava exausto. Ele foi demitido do emprego e teve que voltar a morar com seus pais, tanto pela ajuda financeira quanto pela falta de energia para as tarefas domésticas. Trocava o dia pela noite. O seu corpo não funcionava mais direito em nenhum aspecto. Começou a refletir sobre como foi fútil quando lá no começo desejou melhorar a tempo para o fim de semana, e depois quando queria melhorar a tempo de voltar para a academia. Até a viagem nas férias que ele tanto havia planejado parecia algo superficial. Ele sentia falta mesmo era de caminhar no sol, de tomar banho de mar, de pisar na areia. Queria voltar para a vida que ele tinha antes disso tudo, reencontrar os seus amigos, voltar a trabalhar. Lembrava das festas, das tardes no parque, das risadas compartilhadas com os mais próximos. Mas também
também lembrava das vezes que foi egoísta, covarde, das pessoas que machucou e das vezes que desistiu de si mesmo por tão pouco. Queria consertar tudo isso. Queria finalmente falar com aquela garota do trabalho que ele sempre teve vontade, mas nunca teve coragem. Finalmente perseguir o sonho de ser um escritor. O que eram esses medos perto de tudo que ele vinha enfrentando? Mas apesar de ter um olhar crítico aos erros do passado, ele não olhava para trás com arrependimento. Ele queria sua vida de volta exatamente como ela era antes, só que dessa vez com uma nova perspectiva. E estranhamente ele já não tinha mais pressa. Quer dizer, ele aceitou que seria um processo longo, que talvez demorasse alguns anos. Ele só queria ficar bem. Mas mais estranho ainda é que ele não tinha mais muito espaço para melancolia. Ele sentia como se nem pudesse se dar o luxo de ficar triste, e toda a sua energia era focada em melhorar, em recuperar a sua vida. Ele jurava para si mesmo que quando voltasse seria um novo homem, à prova de balas, nada mais poderia machucá-lo, sem medos superficiais, irracionais, sem pressa quando as coisas saíssem do controle, sem brigas inúteis por coisas pequenas, especialmente com as pessoas que ele tanto gostava, sem vergonha de se expressar, de fazer o que ele tinha vontade, de demonstrar o amor que ele sentia pelas pessoas, de perseguir os seus sonhos. Ele aproveitaria cada brisa de vento, cada momento sobre os seus 2 pés sem que as suas pernas tremessem de dor. 1 ano se passou e Jonas deu sorte. Ou talvez sorte nem seja a palavra certa, mas enfim, algumas coisas funcionaram e ele vinha se sentindo cada vez melhor. Voltou a trabalhar e com a ajuda de alguns remédios aguentava longos períodos em pé com seus amigos e já não precisava mais dormir 15 horas por dia. Ele tentou tantas coisas para melhorar que ele não sabia mais exatamente o que estava fazendo efeito, mas também não se importava muito, desde que continuasse assim. Cada conquista nova trazia uma espécie de gratidão ao universo que ele nem sabia explicar, uma gratidão que enchia o seu peito de esperança e alegria. Ele aproveitava cada momento como se fosse a sua primeira vez. Durante o próximo ano ele viveu assim, sublime, melhorando a cada dia e cuidando da saúde como se fosse ouro. O seu corpo era o seu templo. 2 anos se passaram. Jonas estava praticamente 100%. Ele nunca teve um diagnóstico certo. Ninguém soube explicar exatamente o que aconteceu, que tipo de doença foi aquela e por que demorou tanto para melhorar. Alguns médicos mais arrogantes continuavam batendo na mesma tecla de que era tudo coisa da sua cabeça. Outros admitiam a própria ignorância. Mas isso não importa muito. O que importa é que ele voltou à sua vida normal. E de fato ele é um novo homem, apesar de andar meio estressado ultimamente e ter terminado com a sua namorada por motivos bem infantis, o que o deixou muito triste. Ele também acabou nunca falando com aquela garota do emprego antigo e até arriscou começar a escrever alguns livros, mas foi largando todos pela metade. Ele anda sem tempo, tem trabalhado tanto no novo emprego que até manter contato com os amigos tem sido difícil. Enfim, coisas da vida. É segunda-feira, no começo de novembro, e Jonas recém chegou em casa de um longo dia de trabalho. Ele não está se sentindo nada bem, claramente pegou alguma gripe forte. Ele pensa, justo agora que eu tô cheio de coisa para fazer, eu só espero que eu já esteja bem até o fim de semana. Muito obrigado por assistir. Se você gosta do meu trabalho, eu peço que considere retribuir pelo meu Apoia-se. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.